Minha irmã sempre namorava o garoto de quem eu gostava, mas quando o garoto que eu gostava pediu sua mão em casamento, ela recusou. Então, eu acabei me casando com ele. Nos últimos 5 anos, ele nunca compartilhou minha cama, mas eu não me importei. Achei que se eu me esforçasse o suficiente, ele poderia se importar comigo. Mas então percebi que estava errada. Depois que minha irmã voltou, ele deu toda a sua atenção a ela e me ignorou, mesmo quando ela me desrespeitava abertamente. Então, decidi assinar os papéis do divórcio e me mudei da nossa casa. Mas quando ele chegou e viu os papéis do divórcio, ficou completamente furioso e veio direto até meu novo endereço. Eu encarei o homem parado na minha porta, Alejandro Álvares. Meu marido, tecnicamente, era a última pessoa que eu esperava ver hoje. O que ele poderia querer? Será que veio me entregar os papéis do divórcio assinados pessoalmente? O pensamento fez minha mão apertar mais forte a maçaneta. O olhar de Alejandro se fixou no meu. Seus olhos transmitindo algo que eu não conseguia decifrar. Me movi ligeiramente, bloqueando sua visão para dentro do apartamento. O que quer que ele estivesse procurando, não iria encontrar aqui. "O que você está fazendo aqui?" Perguntei, mantendo a voz calma. Ele não respondeu imediatamente. Seu silêncio só aumentou minha frustração. Quando finalmente falou, suas palavras me deixaram atônita. "Estou aqui para levar minha esposa para casa." Eu pisquei, certa de que tinha ouvido errado. "Sua esposa?" repeti. "Você deve ter o endereço errado. Ela não está aqui." "Está sim, Lily", disse ele, dando um passo à frente, seu tom baixo e firme. "Não brinque comigo. Vamos para casa." Eu dei um passo para trás instintivamente, meu coração acelerado. "Não vou a lugar nenhum com você, Alejandro. Esta é minha casa agora. Você ainda é minha esposa", ele disse com firmeza, apertando a mandíbula. "Você não pode simplesmente ir embora." E mesmo assim eu fui. "Você recebeu os papéis do divórcio, não recebeu?" rebati. Sua expressão ficou sombria. "Recebi", disse ele em tom baixo, "mas não vou assiná-los." Eu o encarei, completamente confusa. "Por quê? Não é isso que você queria? Você estava esperando por isso." Alejandro soltou um suspiro lento, visivelmente frustrado. "Temos um acordo, Lily. Preciso te lembrar o que acontece se você quebrá-lo?" Endireitei as costas, determinada a não ceder. "O acordo diz que ou eu ou Charlotte devemos ficar com você. Como Charlotte está de volta, eu não sou mais necessária." "Aí que você se engana", ele disse, se aproximando novamente. "O acordo é claro. Minha esposa deve permanecer comigo até os 6 anos se completarem. E da última vez que chequei, essa esposa é você, Lily." Fiquei paralisada por um momento ao ouvir suas palavras. Por que ele estava tão determinado a me manter quando claramente não se importava? Era orgulho? "O contrato. O acordo termina em 1 ano", eu disse, minha voz trêmula. "Não pode simplesmente me deixar ir? Já dei 5 anos da minha vida." Mas Alejandro balançou a cabeça, sua determinação inabalável. "Você tem até às 19h30 para voltar, ou vou encerrar o acordo com seu pai. Você sabe o que isso significa." "Lily, a escolha é sua." Lágrimas arderam em meus olhos. Sua ameaça foi um golpe baixo, mesmo para ele. "Você não está falando sério?" Sussurrei, embora soubesse que estava. Depois que ele foi embora, fiquei com o peso esmagador da minha liberdade contra a família que lutei tanto para proteger. No final, decidi. Mais 1 ano. Eu poderia suportar mais 1 ano, mas desta vez as coisas seriam diferentes. Cheguei à casa de Alejandro 1 hora depois do prazo que ele deu, arrastando minhas malas atrás de mim. Os empregados me cumprimentaram educadamente, o alívio evidente. Não estavam felizes em me ver. Estavam aliviados. Seus empregos estavam garantidos. Ao entrar na casa, senti um vazio esmagador. A frieza do lugar refletia meu relacionamento com Alejandro. Uma vez sonhei em transformar essa casa em um lar, mas esses sonhos há muito se foram. "O jantar está pronto?" perguntei a Maria, uma das empregadas. "Sim, senhora." Ela respondeu com um sorriso gentil. "Ótimo, vou comer agora", disse com firmeza. Não ia esperar por Alejandro. Não mais. Enquanto isso, Alejandro estava no escritório, visivelmente distraído. Charlotte dizia algo, mas ele não estava ouvindo. Sua voz o irritava. Sua ousadia contrastava fortemente com a doçura que ele passou a associar a mim.
Alejandro, você está me ouvindo? Charlotte perguntou, ajeitando sua gravata. Desculpe, o que você estava dizendo? Perguntou ele, a irritação evidente. Ela fez um biquinho, mas continuou falando, suas queixas incessantes. Ainda assim, sua mente vagava de volta para mim. Como ele não percebeu as diferenças antes? O perfume de Charlotte era exagerado, suas atitudes calculadas demais. Eu, por outro lado, sempre fui genuína, real. Alejandro, vamos ficar em um hotel esta noite, sugeriu ela em tom insinuante. Você não quer voltar para aquela casa vazia e lidar com ela, quer? Suas palavras o tiraram de seus pensamentos. Aprecio se você não insultar minha esposa, ele disse com firmeza. Os olhos de Charlotte se arregalaram, seu sorriso desaparecendo. Sua esposa? Repetiu, sua voz afiada. Desde quando você a chama assim na minha frente? Eu não era mais a mulher que Alejandro Álvares imaginava ter sob controle. Depois de anos tentando conquistar um pingo de consideração da parte dele, tudo que restou foi um vazio gelado e uma determinação inquebrável. Quando voltei para a mansão, não era para tentar salvar meu casamento. Era para destruir qualquer coisa que me lembrasse da pessoa fraca que um dia fui. A casa continuava exatamente como eu deixei. Fria, sem vida e opressora. Cada cômodo parecia sussurrar sobre os anos que passei me humilhando por alguém que nunca me amou de verdade. Alejandro não estava em casa quando cheguei. Melhor assim. Os empregados me olharam com alívio quando entrei pela porta. Não por carinho, mas pelo medo de perderem seus empregos se eu não voltasse. Senhora Lily, o jantar está pronto. Quer que eu prepare algo para você? Perguntou Maria, a única que me tratava com um mínimo de respeito. Vou comer agora. Não vou esperar por Alejandro. Respondi com firmeza, deixando claro que eu não pretendia mais me sujeitar aos caprichos dele. Comi em silêncio, planejando meus próximos passos. Eu não tinha tempo a perder. Se Alejandro queria que eu ficasse mais um ano como sua esposa, eu ficaria, mas não nas condições que ele esperava. Dessa vez, eu seria a jogadora, não a peça no tabuleiro. Algumas noites depois, Alejandro finalmente voltou para casa. Seus olhos analisaram cada movimento meu, tentando decifrar o que havia mudado. Talvez fosse o modo como eu o ignorava completamente. Ou o fato de que, pela primeira vez, eu parecia não me importar com sua presença. Não esperou por mim para o jantar? Ele perguntou como se aquilo fosse algum tipo de afronta. Eu não vi necessidade, respondi, sem nem ao menos olhá-lo nos olhos. Já me acostumei a comer sozinha. O desconforto dele era evidente, mas não me importei. Na verdade, aquilo me alimentava. Durante dias mantive a mesma atitude. Fria, indiferente, ocupada demais com minha própria vida para sequer notar sua existência. Enquanto Alejandro lidava com meu comportamento indiferente, eu já havia começado a movimentar minhas peças. Passei a entrar em contato com investidores e advogados que poderiam me ajudar a construir um império próprio. Algo que ele jamais poderia tirar de mim. E havia Maria, minha fiel aliada, que não só me ajudava a entender como a casa funcionava, mas também me atualizava sobre os movimentos de Alejandro e Charlotte. Porque é claro que aquela víbora da minha irmã continuava frequentando o escritório dele. Um dia, encontrei Maria me esperando na cozinha, os olhos cheios de preocupação. Senhora Lily, você precisa saber disso. Charlotte esteve aqui enquanto o senhor Alejandro estava fora. E o que ela queria? Perguntei, já sabendo que não poderia ser nada bom. Ouvi ela conversando com o advogado dele. Parece que ela está tentando convencer Alejandro a transferir parte dos negócios para o nome dela. E ele está considerando isso. Eu ri. Um riso sem alegria. Claro que ela estava tentando tirar proveito. Ela sempre fez isso, desde que éramos crianças. E Alejandro, cego pela própria arrogância, provavelmente acreditava que estava no controle da situação. Pode deixar, Maria. Se é um jogo que eles querem, é um jogo que eles vão ter. Agradeci pela informação e deixei o cômodo, com uma certeza cada vez maior do que precisava fazer. Nos dias que se seguiram, meus contatos cresceram. Meu dinheiro aumentou. Meu nome começou a ser respeitado nos negócios e, acima de tudo, eu finalmente entendi que o poder sempre esteve ao meu alcance. Só precisei me livrar das amarras emocionais que Alejandro me impôs. Quando ele tentou me confrontar sobre minha ausência constante e meus projetos pessoais, eu só o encarei com frieza. O que você está fazendo, Lily? Alejandro perguntou, a voz carregada de frustração.
Exatamente o que eu deveria ter feito desde o início. Cuidar da minha própria vida. Respondi sem hesitar. Ele pareceu querer rebater, mas ficou em silêncio. Porque ele sabia. Sabia que não tinha mais controle sobre mim. Mas o verdadeiro choque para ele veio quando, uma noite, eu decidi confrontá-lo sobre Charlotte. Achei que você soubesse, Alejandro. Ela só voltou porque está falida. Mas suponho que você não percebeu, já que está ocupado demais tentando manipular a única pessoa que realmente tentou te amar. Declarei com um sorriso frio. Ele tentou me desmentir, tentou me convencer de que Charlotte não era o que eu dizia, mas seu olhar traía a dúvida que eu havia plantado. E naquele momento, eu soube que o controle estava em minhas mãos. Eu me afastei, deixando-o sozinho com seus próprios pensamentos, porque eu sabia que aquilo o atormentaria. E eu precisava que ele começasse a ruir por dentro, para que minha vingança fosse completa. Mas aquilo era só o começo. Porque assim como ele me manteve presa por 5 anos, eu o destruiria um pedaço por vez. Nos dias que se seguiram, Alejandro parecia cada vez mais perturbado. Sua postura confiante e prepotente havia sido abalada por completo desde a nossa última conversa. Eu podia ver o incômodo crescendo em seus olhos, sempre que nossos olhares se cruzavam. Ele queria falar, questionar, talvez até implorar. Mas o orgulho ainda era seu guia, e eu estava completamente disposta a quebrá-lo. Enquanto eu prosseguia com meus projetos pessoais, Charlotte continuava tentando se infiltrar na vida de Alejandro. Era óbvio que ela queria algo mais do que apenas sua atenção. Ela estava desesperada para garantir uma posição permanente no império dele. Mas o que Charlotte nunca entendeu é que Alejandro não era um homem generoso. Ele era cruel, calculista, e só cedia quando havia algo em troca. Eu mantive Maria atenta a tudo o que Charlotte fazia. A mulher tinha um dom especial para passar despercebida. Sabia exatamente onde estar e quando ouvir sem ser notada. Ela está tentando convencê-lo a abrir um negócio novo. Algo sobre uma rede de hotéis em Fortaleza. Relatou Maria, uma noite, enquanto eu revisava documentos no meu escritório particular. Mas ele parece resistente à ideia. Claro que está. Alejandro não gosta de dividir seus negócios com ninguém. Comentei com um sorriso irônico. Ele vai deixá-la se desesperar, e quando ela estiver vulnerável o suficiente, ele vai destruir qualquer esperança que ela tenha de lucrar com isso. Mas o plano de Charlotte era mais profundo do que eu pensava. Descobri que ela estava em contato com um homem chamado Gustavo, um antigo sócio de Alejandro que havia sido afastado da empresa anos atrás por desonestidade. Charlotte planejava usá-lo para desviar parte dos lucros e criar uma rede de influência paralela, que garantiria sua independência financeira, mesmo que Alejandro a dispensasse. Era brilhante, eu precisava admitir. Charlotte podia ser uma víbora traiçoeira, mas era uma mulher inteligente. Só que ela não era a única a jogar esse jogo. Comecei a reunir provas contra Charlotte. Usei meus contatos para monitorar suas conversas, rastrear suas movimentações financeiras e descobrir tudo o que ela planejava. Cada informação que eu obtinha era como uma peça de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Alejandro podia ter o poder e o dinheiro, mas eu tinha algo muito mais valioso: conhecimento. Maria, quero que entregue isto para Alejandro, disse eu, empurrando um envelope grosso sobre a mesa. Diga que é urgente, e tenha certeza de que ele abra quando estiver sozinho. Entendido, senhora Lily. Maria assentiu com um brilho de compreensão nos olhos. Naquela noite, eu ouvi a porta do escritório de Alejandro se abrir e fechar com força. Ele estava furioso. Imaginei seu rosto se contorcendo de raiva ao descobrir o que Charlotte havia feito. Como eu previa, ele viria até mim, e não demorou muito para isso acontecer. Lily! Alejandro irrompeu no meu quarto, os olhos faiscando de ira. Como você conseguiu isso? Eu o encarei, sem me deixar intimidar por sua fúria. Achei que você gostaria de saber com quem estava lidando. Ou você preferia que sua amante continuasse te usando como um cartão de crédito ambulante? Provoquei, com uma falsa serenidade. Por que você fez isso? Ele perguntou, cerrando os punhos. O que você ganha com isso? Justiça. Minha voz saiu baixa, mas firme. Depois de anos sendo humilhada por você e por ela, achei que merecia ao menos a chance de me proteger.
Ele riu, mas havia amargura em seu riso. Proteger você mesma ou destruir Charlotte? Por que não os dois? Eu o desafiei, mantendo meu olhar fixo no dele. Ele ficou em silêncio, como se estivesse tentando entender a mulher que eu havia me tornado. E talvez fosse verdade. Talvez eu tivesse mudado tanto que nem eu mesma me reconhecia mais. Isso não muda nada entre nós, Lily. Ele murmurou, como se precisasse afirmar aquilo mais para si mesmo do que para mim. Claro que não. Nunca foi sobre nós. Retruquei com desdém. É sobre o que eu sou capaz de fazer quando você me força a lutar. Ele se virou e saiu, mas não sem antes lançar um último olhar na minha direção. Um olhar que parecia esconder algo mais do que simples ódio. Eu sabia que Alejandro jamais deixaria Charlotte escapar impune. Ele a caçaria, esmagaria cada tentativa dela de garantir sua independência, e eu estaria ali para assistir à queda. Mas aquilo não era o suficiente. Não ainda. Durante os próximos dias eu continuei a agir como se nada tivesse acontecido. O ritmo da casa havia mudado. Alejandro estava mais reservado, absorto em seus pensamentos. E eu não podia deixar de me perguntar o quanto daquilo era culpa minha. Eu sabia que ele estava planejando alguma coisa. Alejandro nunca aceitava uma derrota sem revidar. Só que dessa vez eu estava um passo à frente. Finalmente, uma noite, Maria me trouxe uma notícia que fez meu sangue gelar. Senhora Lily, algo aconteceu. Alejandro, ele acabou de sair da casa da sua irmã. E a discussão foi feia, muito feia. O que você quer dizer com isso? Perguntei com o coração acelerado. Ele foi embora jurando que nunca mais queria ver Charlotte. E ela ameaçou expor um segredo seu se ele não reconsiderasse. Ao que segredo? Minha voz saiu trêmula, uma mistura de curiosidade e medo. Eu não sei, senhora, mas o jeito como ela falou era como se fosse algo que poderia destruí-lo completamente. Meu coração batia descompassado. Que segredo era esse que Charlotte guardava tão cuidadosamente? Algo que poderia destruir Alejandro. Ou talvez até a mim. Tudo aquilo estava prestes a ficar ainda mais complicado, e eu estava mais do que pronta para enfrentar o que viesse. Depois daquela noite, a mansão se tornou um campo minado de tensão silenciosa. Alejandro mal falava comigo, e quando o fazia, era sempre com uma cautela velada, como se ele estivesse tentando decifrar o que eu pretendia fazer a seguir. Mas eu não me importava. Não mais. Minha atenção estava completamente focada em meus próprios negócios. Eu havia passado noites em claro estudando o mercado, analisando oportunidades e expandindo minha rede de contatos. Algo que Alejandro nunca pensou que eu fosse capaz de fazer. Eu aprendi a manipular as peças com maestria. Cada reunião que eu marcava era um passo mais perto de algo que ele jamais conseguiria tirar de mim. Algo que me tornava independente, forte. Era quase engraçado como, ao tentar me manter presa, Alejandro acabou me libertando. Enquanto isso, eu continuava recebendo informações sobre os movimentos de Charlotte. A mulher havia perdido o controle de tudo. Sem o apoio financeiro de Alejandro, ela tentava desesperadamente conseguir investidores para seu projeto fracassado em Fortaleza. Eu mesma me certifiquei de que nenhum deles quisesse fechar negócio com ela. Mas ainda havia algo que me atormentava. O tal segredo que Charlotte havia mencionado. Algo que ela afirmava ser capaz de destruir Alejandro completamente. E de alguma forma, eu sabia que também me afetava. Maria tentou descobrir mais, mas Charlotte havia se tornado cautelosa. Sempre encontrava formas de afastar os empregados e garantir que nada de importante fosse ouvido. Ela sabia que eu estava atenta. Então, tomei uma decisão. Se eu queria acabar com ela e com Alejandro de uma vez por todas, eu precisaria ir até o fim. Numa tarde chuvosa, enquanto Alejandro estava fora resolvendo seus próprios problemas, deixei a mansão e fui até o apartamento de Charlotte. Eu sabia que ela não me receberia bem, mas eu estava preparada para o confronto. Ela abriu a porta com aquele sorriso falso estampado no rosto, o mesmo sorriso que usava desde a infância para conseguir o que queria. Que surpresa, irmãzinha! Sua voz gotejava sarcasmo. Veio me implorar para deixar seu marido em paz? Você nunca teve interesse em deixá-lo em paz. Charlotte, não se trata dele. Trata-se de mim. Respondi, sem rodeios. Eu sei que você guarda um segredo sobre Alejandro, algo que acha que pode destruí-lo. Ela arqueou uma sobrancelha, fingindo desinteresse.
E o que te faz pensar que eu te contaria algo assim? Porque eu posso te oferecer algo que Alejandro jamais ofereceria. Meus olhos cravaram nos dela, frios e determinados. Uma saída. Ela riu. Uma risada amarga que ecoou pelo pequeno apartamento. Uma saída? E o que você acha que eu quero, Lily? Eu preciso de dinheiro, poder, algo que me garanta que eu nunca mais vou precisar mendigar por atenção ou aprovação. E você acha que Alejandro vai te dar isso? Retruquei com desdém. Ele só te mantém por perto porque gosta de se sentir no controle. Mas a verdade é que ele jamais dividiria o poder dele com você. Ela me olhou como se não acreditasse que eu realmente entendia o jogo que estava sendo jogado. E o que você sugere, então? Eu posso garantir que você consiga investidores para o seu projeto. Posso fazer com que sua rede de hotéis em Fortaleza saia do papel. Mas eu preciso saber o que você está escondendo. Charlotte pareceu considerar minha proposta por um momento. Seus olhos brilharam com a ganância que sempre a movia. É simples. Alejandro mantém negócios sujos que ninguém conhece. Lavagem de dinheiro, acordos ilegais, você escolhe. Ele construiu parte da fortuna dele manipulando o sistema e pagando gente poderosa para fechar os olhos. Meu sangue gelou. Eu sabia que Alejandro era um homem sem escrúpulos, mas nunca imaginei que fosse tão fundo assim. E você tem provas? Tenho contatos. Pessoas que trabalhavam para ele e que estão prontas para falar. Por um preço, é claro. Charlotte respondeu, seu sorriso venenoso voltando aos lábios. E por que não contou a ninguém ainda? Questionei, tentando esconder o tremor na minha voz. Porque se Alejandro cair, eu caio junto. Ele se certificou disso. Mas se você realmente pode garantir o sucesso do meu projeto, então, talvez eu possa deixar o passado para trás e colar a boca dessas pessoas. Ela não percebia, mas tinha acabado de me entregar uma arma valiosa. Eu poderia usar aquelas informações para destruir Alejandro de uma vez por todas. Mas a questão era... Eu realmente estava disposta a ir tão longe? Quando saí do apartamento de Charlotte, a chuva se intensificava, castigando as ruas de São Paulo como se o próprio céu estivesse em guerra. Alejandro era culpado. E se eu quisesse minha liberdade, eu precisaria derrubá-lo completamente. De volta à mansão, encontrei Alejandro sentado no escritório, as sobrancelhas franzidas enquanto revisava documentos importantes. Sua expressão endureceu quando me viu entrar sem bater. O que você quer, Lily? Ele perguntou, sem nem ao menos erguer os olhos. Eu quero saber se você é capaz de dizer a verdade pelo menos uma vez na sua vida. Minha voz saiu fria, cortante. Porque eu descobri tudo. Sobre seus negócios, sobre como você construiu seu império. O olhar dele finalmente encontrou o meu. E pela primeira vez, eu vi algo que Alejandro nunca demonstrou. Medo. Eu sorri. Porque naquele momento, eu sabia que o poder estava nas minhas mãos. Alejandro se levantou da cadeira, os olhos cravados em mim como se tentasse decifrar cada pensamento meu. O medo que eu vi em seu olhar não era apenas pela verdade que eu descobri. Era pela certeza de que eu não era mais a mulher que ele acreditava poder manipular. Você não sabe do que está falando. Lily. Sua voz saiu tensa, quase num sussurro. Ah, eu sei. Respondi, deixando um sorriso frio surgir em meus lábios. Sei que você construiu seu império usando dinheiro sujo. Sei que manipulou cada negociação, comprou políticos, destruiu concorrentes. E agora? Finalmente, sei que você não passa de um homem desesperado tentando manter o controle. Alejandro cerrou os punhos. Podia ver a raiva queimando dentro dele. A mesma raiva que tantas vezes foi usada contra mim. Mas agora era diferente. Ele sabia que eu tinha poder. Você acha que eu vou deixar você arruinar tudo o que eu construí? Ele desafiou, os olhos faiscando. Eu não preciso fazer nada. Alejandro, seus próprios pecados já estão voltando para te assombrar. Respondi com frieza. E você sabe que, no fundo, é só uma questão de tempo até tudo desmoronar. Ele permaneceu em silêncio por um momento, o maxilar travado. Eu podia ver que ele estava considerando suas opções, mas Alejandro nunca foi do tipo que aceitava a derrota. Se eu quisesse vencê-lo, teria que estar preparada para cada movimento dele. Quando deixei o escritório naquela noite, uma sensação estranha de triunfo misturada com ansiedade me preencheu. Eu tinha plantado a semente da dúvida em Alejandro, e isso o enfraqueceria. Mas eu precisava agir rápido.
Nas semanas seguintes, trabalhei incansavelmente para garantir que o projeto de Charlotte em Fortaleza saísse do papel. Marquei reuniões, manipulei contatos e usei minha influência crescente para abrir portas que antes estariam completamente fechadas para ela. Eu a deixei acreditar que estava vencendo, que estava conseguindo exatamente o que queria. Mas eu sabia que Charlotte era impetuosa e burra o suficiente para cometer erros fatais quando se sentia poderosa demais. Enquanto isso, eu continuava coletando informações sobre os negócios sujos de Alejandro. Eu precisava de provas, algo concreto que pudesse usar contra ele quando chegasse a hora certa. E eu já sabia onde procurar. Uma noite, Alejandro saiu para uma viagem de negócios. Ou pelo menos foi o que ele disse. Maria me avisou que ele estava se encontrando com um dos políticos que ele costumava subornar para garantir contratos lucrativos. Aproveitei sua ausência para revirar o escritório dele. Papéis, e-mails, registros bancários. Tudo estava lá. Tudo o que eu precisava para destruí-lo. Mas eu precisava fazer isso da maneira certa. Precisava garantir que nada pudesse ser usado contra mim. E então eu encontrei uma conta secreta em nome de uma empresa fictícia usada para lavar dinheiro. Documentos que vinculavam Alejandro a negociações fraudulentas e contratos ilegais. Era mais do que eu esperava encontrar. Mas eu não podia ser precipitada. Se eu quisesse que aquilo realmente o destruísse, eu precisava preparar cada detalhe com cuidado. Quando Alejandro voltou na manhã seguinte, eu já havia guardado todas as evidências e fingia estar ocupada em meu escritório particular. Ele parecia exausto, mas determinado. Algo havia mudado nele, e eu sabia que não era para melhor. Nós precisamos conversar, ele anunciou, sua voz mais firme do que o normal. Sobre o quê? Perguntei, sem me dar ao trabalho de disfarçar a indiferença. Eu sei que você acha que descobriu algo. Que pode usar isso contra mim. Ele me olhava com aquela arrogância habitual, tentando retomar o controle. Mas você não entende como as coisas funcionam, Lily. Nunca entendeu. Então me ilumine, Alejandro. Me mostre o quanto você é superior. Provoquei, cruzando os braços. Ele deu um passo à frente. Sua presença dominadora preenchendo o espaço. Eu posso destruir você, Lily. Você e qualquer pessoa que decidir ficar do seu lado. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava uma ameaça real. Eu esperava mais de você. Respondi, encarando-o sem piscar. É só isso que você tem? Ameaças baratas e promessas vazias? Ele pareceu hesitar, como se não estivesse preparado para a minha falta de medo. E eu aproveitei aquele momento de fraqueza. Você quer saber o que eu descobri, Alejandro? Que você só é poderoso porque comprou todas as pessoas que poderiam te derrubar. Mas isso não te torna forte. Isso te torna fraco. Um covarde que só sabe manipular e destruir o que os outros constroem. E o que você acha que vai conseguir com isso, Lily? Ele perguntou, a voz carregada de desprezo. Liberdade. Declarei com firmeza. E vou conseguir, mesmo que para isso eu tenha que derrubar você e Charlotte juntos. Seus olhos brilharam com raiva. Mas ele não tinha mais argumentos. Eu havia conseguido o que queria. Plantar o medo. Naquela noite, enquanto Alejandro saía para algum encontro desesperado para tentar recuperar o controle que ele sabia estar perdendo, Maria veio até mim com um olhar preocupado. Senhora Lily, precisamos conversar. O que houve, Maria? Perguntei, notando o nervosismo dela. Acho que algo está acontecendo. Charlotte. Ela está agindo de maneira estranha. E eu ouvi um dos seguranças comentando que Alejandro está armando algo contra você. Meu coração disparou. Eu sabia que ele não desistiria facilmente. Mas agora era um jogo de sobrevivência. E eu não pretendia perder. A informação que Maria trouxe me deixou em alerta máximo. Alejandro estava tentando me destruir, assim como eu planejava destruí-lo. A diferença era que eu havia me preparado para esse momento. A manhã seguinte chegou com o peso de uma tempestade iminente. O céu escuro sobre São Paulo refletia perfeitamente o caos que se aproximava. Eu sabia que Alejandro não hesitaria em me derrubar se visse qualquer fraqueza. Por isso, eu não podia demonstrar medo. Não podia recuar. Enquanto ele saía para o escritório, decidi que era hora de agir. Liguei para o meu advogado de confiança, Rodrigo, o único homem que eu sabia que não se venderia para Alejandro. Passei a ele todas as provas que havia coletado. Documentos, registros bancários, contratos fraudulentos. Tudo que pudesse ser usado para acabar com o império de Alejandro
e garantir minha liberdade. Você tem certeza que quer seguir com isso, Lily? Rodrigo perguntou, sua voz cautelosa. Absoluta. Respondi sem hesitação. Quero que você torne tudo isso público. Não me importa o que aconteça com ele. E com você? Ele questionou, a preocupação genuína em sua voz. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Afirmei. Agora é só uma questão de tempo. Desliguei o telefone e me preparei para o próximo passo. Eu precisava garantir que Alejandro não suspeitasse do que eu estava prestes a fazer. Então, naquela noite, quando ele voltou para casa, eu o recebi com a mesma indiferença calculada de sempre. Não esperava que você estivesse acordada. Ele comentou, jogando o paletó sobre uma cadeira e afrouxando a gravata. Tenho muita coisa para resolver, respondi, mantendo o tom frio. Nem todos nós podemos simplesmente ignorar nossas responsabilidades. Ele franziu o senho, claramente irritado com a provocação. Não acha que está se esquecendo do seu lugar, Lily? Não, Alejandro. Acho que finalmente estou descobrindo qual é o meu lugar. E ele definitivamente não é ao seu lado. Retruquei, sem me incomodar em disfarçar o desprezo na minha voz. O silêncio que se seguiu foi cortante. Alejandro sabia que algo estava diferente, que eu não era mais a mulher submissa que ele tentou controlar por 5 anos. Mas ele não sabia que o verdadeiro golpe estava prestes a ser desferido. 3 dias depois, os jornais estavam repletos de manchetes escandalosas sobre o império de Alejandro. Cada transação suja, cada contrato ilícito, cada pagamento secreto. Tudo havia sido exposto. Eu me sentei na sala de estar, tomando um café calmamente enquanto assistia a notícia ser transmitida na TV. A repórter falava com empolgação sobre o escândalo que poderia destruir um dos homens mais poderosos do Brasil. Alejandro Álvares é acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e corrupção. O empresário ainda não se pronunciou sobre as acusações, mas fontes próximas afirmam que sua situação é desesperadora. Eu sorri, porque finalmente ele estava experimentando o gosto amargo da derrota. O telefone da mansão tocou várias vezes, mas eu ignorei todas as ligações. Sabia que eram advogados, associados e, provavelmente, até mesmo Alejandro tentando controlar o incêndio que eu havia provocado. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. No final daquela tarde, Charlotte apareceu na mansão. Ela parecia desesperada, o rosto pálido e os olhos vermelhos. Onde ele está? Ela perguntou, ofegante. Alejandro? Não sei. Provavelmente tentando salvar o que restou do império dele. Respondi com indiferença. Isso é culpa sua, não é? Charlotte me acusou, apontando o dedo trêmulo na minha direção. Digamos que eu só mostrei ao mundo o que ele realmente é. Respondi, sem me abalar. Você não entende o que fez, Lily. Ela gritou, sua voz cheia de desespero. Eu tinha negócios importantes ligados aos investimentos dele. Agora tudo está desmoronando. Não é uma surpresa, Charlotte. Você sempre viveu da generosidade dos outros. Nunca construiu nada por conta própria. Provoquei, saboreando cada palavra. Ela se aproximou, os olhos faiscando de ódio. Você vai pagar por isso. Vou garantir que sua vida se torne um inferno. Boa sorte com isso, retruquei, cruzando os braços. Porque, acredite, eu já sobrevivi ao pior. Charlotte me olhou como se quisesse me matar ali mesmo. Mas ela sabia que não tinha mais poder sobre mim. Nenhum deles tinha. Alejandro só voltou para casa à tarde da noite. Sua aparência era deplorável. Os cabelos desgrenhados, o rosto marcado pelo cansaço e pela angústia. O que você fez, Lily? Ele perguntou, a voz carregada de dor e incredulidade. Eu fiz o que você nunca imaginou que eu faria. Eu me vinguei. Respondi, cada palavra carregada com o peso da verdade. Ele passou as mãos pelos cabelos, os olhos perdidos em algum lugar que eu não podia alcançar. Era como se ele finalmente tivesse entendido que havia me perdido para sempre. Você destruiu tudo. Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. Não, Alejandro, corrigi. Você destruiu tudo. Eu só mostrei ao mundo quem você realmente é. O silêncio que se seguiu foi o suficiente para me fazer perceber que minha vingança havia sido completa. Mas, por algum motivo, não parecia o bastante. Algo ainda faltava. E era isso que eu precisava descobrir antes de finalmente seguir em frente. Os dias que se seguiram ao escândalo foram caóticos.
Alejandro tentou desesperadamente recuperar o controle da sua vida e dos seus negócios. Mas era como tentar segurar areia com as mãos. Quanto mais ele lutava, mais tudo escapava pelo vão dos dedos. Os jornais continuavam publicando novos detalhes sobre os crimes de Alejandro. Investigações oficiais foram abertas, e todos os seus contatos influentes se afastaram para proteger a própria imagem. Ele estava completamente sozinho. Eu observava tudo de longe, sem demonstrar qualquer piedade. Depois de tantos anos tentando conquistar o amor e o respeito de um homem que só sabia humilhar e controlar, aquilo era meu troféu. Mas ainda havia mais a ser feito. Certa manhã, Maria entrou no meu escritório particular com um envelope em mãos. É do advogado. Senhora Lily, Rodrigo pediu para que eu entregasse pessoalmente. Peguei o envelope e o abri com calma. Dentro, havia documentos oficiais transferindo uma parte significativa dos ativos de Alejandro para o meu nome. Rodrigo havia conseguido provar que alguns dos negócios haviam sido iniciados com o meu dinheiro. Algo que Alejandro nunca se preocupou em esconder direito. Ele achou que eu nunca teria coragem de enfrentar aquilo de frente. Como ele estava enganado. Naquela mesma tarde, Alejandro apareceu na mansão, o rosto ainda mais devastado do que da última vez que o vi. Seus olhos carregavam o peso de quem havia perdido tudo. Mas eu não senti pena. O que você quer, Alejandro? Perguntei, mantendo a voz firme e fria. Você venceu, Lily. Ele disse com a voz quebrada. Eu perdi tudo. A empresa, meus contatos, minha reputação e até Charlotte. O que aconteceu com Charlotte? Perguntei, tentando esconder a curiosidade. Depois que descobriram o envolvimento dela com os esquemas fraudulentos, ninguém mais quis se associar a ela. Todos os investidores que você conseguiu para ela, eles a abandonaram quando perceberam que estavam prestes a perder tudo. Alejandro deu uma risada amarga. Charlotte fugiu. Está escondida em algum lugar fora do país, tentando sobreviver com o pouco que conseguiu salvar. Era exatamente o que eu esperava. Charlotte sempre foi uma parasita, vivendo às custas de quem pudesse explorar. E agora, ela finalmente estava provando do próprio veneno. Então por que está aqui? Questionei cruzando os braços. Porque eu não tenho mais nada. Ele respondeu, os olhos fixos nos meus. Eu perdi tudo, Lily. Mas, principalmente, eu perdi você. Você nunca me teve, Alejandro. Falei, sem hesitar. Você só teve uma versão submissa de mim. Uma mulher que acreditava que precisava te amar para ser feliz. E você destruiu essa parte de mim. Eu sei. E sinto muito por isso. Ele admitiu, a voz quase um sussurro. Eu me dei conta tarde demais do quanto fui idiota. Do quanto te machuquei. A sinceridade no olhar dele me surpreendeu. Mas eu não podia deixar que aquilo me abalasse. Eu havia chegado longe demais para recuar agora. Pedir desculpas não vai mudar o que você fez. Afirmei, mantendo o tom firme. Você destruiu nossa vida juntos, e agora está tentando se redimir só porque perdeu tudo. Ele baixou o olhar, derrotado. O que você vai fazer agora? Ele perguntou, com uma resignação que eu nunca pensei que veria. Vou seguir em frente. Declarei, com uma convicção que vinha do fundo da minha alma. Vou continuar meus negócios e construir algo que realmente me faça feliz. Algo que seja só meu. Alejandro assentiu lentamente, como se finalmente entendesse que eu não fazia mais parte da vida dele. Eu realmente sinto muito, Lily. Mais do que você imagina. Lamento que você só tenha percebido isso agora. Respondi antes de virar as costas e sair do escritório, deixando Alejandro para trás. Nos meses seguintes, minha vida floresceu como nunca antes. Eu expandi meus negócios, investi em projetos que realmente me interessavam e construí um nome que ninguém jamais poderia apagar. Charlotte foi vista algumas vezes fora do país, sempre desesperada para tentar reerguer a própria vida. Mas sem aliados, sem dinheiro e sem moral, ela nunca conseguiu se estabilizar. Ouvi dizer que acabou se envolvendo com pessoas erradas e foi presa por fraude financeira. Quanto a Alejandro, ele foi julgado e condenado por seus crimes. Pegou alguns anos de prisão, mas com o tempo e sua habilidade de manipular o sistema, conseguiu reduzir a pena. Quando finalmente saiu, ele tentou reconstruir sua vida com o pouco que restava. Abriu um escritório pequeno, tentando renascer das cinzas. Mas a verdade é que ele jamais recuperou o prestígio que um dia teve. E eu? Eu era finalmente livre.
livre para construir minha própria história. Livre para me afastar de todos aqueles que tentaram me destruir. Hoje, quando me olho no espelho, vejo alguém que renasceu do ódio, da dor e da decepção. Alguém que aprendeu a usar as próprias cicatrizes como fonte de força. O que Alejandro e Charlotte nunca entenderam é que o verdadeiro poder não estava no dinheiro ou na influência. O verdadeiro poder sempre esteve dentro de mim, e agora eu estava determinada a usá-lo para conquistar o mundo.